Olá, pessoal. Aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono Silício. Esse é o último episódio da primeira temporada. Aqui nesse episódio eu vou falar sobre as principais referências em livros que usei para essa primeira temporada. Para quem deseja se aprofundar nos temas, aprender mais ou até mesmo ter novas sugestões de leitura, este episódio é para você. Prepare-se porque eu vou falar dos livros que me acompanham e também de algumas referências fundamentais na área de psicologia e neurociências para você ter uma visão mais geral desse ramo do conhecimento, do saber. Bom episódio! A primeira indicação que vou passar para vocês é de um livro de introdução à psicologia. Esse é o que eu mais gostei e se chama Atkinson e Hilgard, Introdução à Psicologia. Se não me engano, ele está em sua 16ª edição e é do ano de 2018. Quando eu dei aula na Universidade Federal de Goiás, eu usei muito a versão mais antiga, a 15ª edição. Para você ter uma ideia do que tem no livro, ele é dividido em 5 partes. Parte 1, Fundamentos da Psicologia. Nessa parte, o livro contém conteúdo sobre as linhas dentro da psicologia, a história da psicologia, o método científico, biologia do comportamento, conceitos básicos e fundamentais, por exemplo, percepção, consciência, etc. Na parte 2, você tem os processos cognitivos. Aqui são temas como aprendizagem, memória, pensamento, linguagem e inteligência. Na parte 3 é o desenvolvimento humano mesmo. Você vai ter uma visão geral do nosso pré-natal, ou até antes do nascimento e indo até o envelhecimento. Na parte 4, o livro trata da personalidade e diferenças individuais. Aqui você tem as teorias da personalidade, emoções, motivação, transtornos e psicologia social. Na última parte, a parte 5, o livro vai trazer saúde mental e bem-estar. Aqui sim é a parte da psicologia clínica, abordando transtornos mentais, estresse, coping e saúde, e fecha com a psicologia positiva. Se não sabe o que é, vai descobrir com um podcast em breve nas próximas temporadas. Esse livro ele é bem tranquilo de se ler. Mesmo que você não seja da área da psicologia, provavelmente vai conseguir acompanhar sua leitura. Não é que ele seja superficial. Pelo contrário, é que ele é muito profundo, mas ele tem uma didática muito acessível para quem é leigo. Então isso ajuda a ir absorvendo conteúdo aos poucos e de maneira gradual. Cada conceito dado é muito bem definido, tem esquemas, tem figuras, tem gráficos, tudo isso para ajudar a pessoa a entender melhor. Então o livro Introdução à Psicologia de Hilgard tem uma estética, uma diagramação e um design muito bons. Ele é de um tamanho grande, possui fotos, gráficos, tabelas e outras artes gráficas que exemplificam partes do conteúdo de maneira bem clara. O livro tem mais ou menos 592 páginas. A letra, na época, eu achava de bom tamanho, né? E fui rever, e realmente é. E eu tô falando da letra porque quem tem problema de visão vai entender esse comentário. Quem não tem, um dia entende. Apesar de ser bastante completo para quem deseja uma visão geral da psicologia, a versão original é de 2014 e a tradução para o português é de 2018. Então é importante destacar que, sendo de 2018, há algumas áreas que estão desatualizadas, especialmente nas neurociências, inteligência artificial e epigenética, que são áreas que evoluíram significativamente após a data da primeira publicação ali, né, de 2014. Mesmo assim, ele já estava atualizado com o DSM-5. O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais mais usado na área de saúde mental, a nossa principal referência. O DSM agora está na versão 5TR, mas o livro continua atualizado nesse ponto, porque ele tem a penúltima versão, vamos assim dizer, né? Em termos de estrutura, o livro oferece uma lógica clara e abrange bem o entendimento da mente humana. Outro livro relevante é Introdução à Psicologia, de Robert S. Feldman, de 2015. Apesar de também apresentar conteúdos consistentes, enfrenta os mesmos desafios da atualização. No geral, livros de introdução à psicologia abordam temas semelhantes, vão se diferenciar pelo estilo e a ênfase em cada tópico que eles abordam, né? No geral, esses livros terão essa estrutura que eu passei aqui, né? E agora vamos para mais indicações agora na área da psicologia cognitiva. Na psicologia cognitiva, as coisas mudam um pouco. Se você não for da área, talvez alguns pontos compliquem mais. Por exemplo, no episódio 6 do podcast, eu falei de memória, especificamente da memória de trabalho. Quando você vai estudar a fundo, não é tão simplificado igual eu coloquei no episódio. Então, isso pode exigir um pouco mais de esforço da sua parte. O livro que eu li na
minha época de graduação foi o Psicologia Cognitiva de Robert J. Sternberg. Eu formei em 2006, então essa edição que eu usei nem cogita em comprar ou ler. Existem versões mais novas. Numa olhada rápida para o episódio, a versão mais nova que eu achei desse livro foi a de 2017. Talvez tenha uma outra que eu não consegui achar, né? Porque eu olhei só superficialmente. Outro livro que eu gosto muito e usei bastante na minha época de professor é o Psicologia Cognitiva, da Margaret Matlin. Esse eu não achei uma versão mais recente, sem ser a bem antiga ali. O dela eu acho melhor pela organização e porque a escrita dela é bem mais suave, vamos assim dizer, mais envolvente, igual o livro do Introdução à Psicologia do Hilgard que eu disse. Agora, um outro livro famoso é o Manual de Psicologia Cognitiva de Michael W. Isaac e Mark T. Kinney. Existe uma 7ª edição de 2017. Essa eu vi ali, existe. Não sei se tem outra mais recente. Esses livros vão basicamente abordar muito do que se tem nos livros de Introdução à Psicologia, especialmente o Hilgard que eu citei. Os temas principais vão ser percepção, atenção, aprendizagem, memória, linguagem, pensamento, resolução de problemas, criatividade, tomada de decisão, emoções, consciência e, claro, a cognição, Por isso que é psicologia cognitiva, Alguns podem trazer outro tema diferente, mas no geral vão ser esses. Agora, eu aproveito para compartilhar com vocês um lançamento recente bastante relevante. É um livro que se chama Psicologia Cognitiva e Neurociências, Modelos Teóricos e Aplicações, de 2023, publicado pela editora Apris. Esse livro foi organizado pelos professores Jesus Landeira Fernandes, Breno Sanvicente Vieira, da PUC do Rio, e Joaquim Carlos Rossini, da UFO de Uberlândia. É uma excelente obra brasileira que aborda temas essenciais tanto na psicologia cognitiva quanto nas neurociências. Ele vai ter uma certa diferença dos temas que eu citei anteriormente. Ele está dividido em 5 sessões bem estruturadas. Pesquisas básicas, com estudos sobre modelos animais para transtornos como TDAH, ansiedade e do espectro alcoólico fetal. Tem uma parte de avaliação cognitiva e desenvolvimento infantil, focando em aspectos como memória, desenvolvimento socioemocional e o uso de técnicas como a ressonância magnética funcional, cognição humana em contextos atuais, explorando temas atuais como o impacto das mídias de tela no desenvolvimento infantil, videogames e funções executivas no manuseio de armas de fogo. Uma outra parte sobre modelos teóricos em psicologia cognitiva, apresentando modelos que influenciam o nosso julgamento em diversas situações do cotidiano. Também tem a última parte, que é aspectos aplicados da psicologia cognitiva, abordando intervenções terapêuticas, desde a obesidade e depressão infanto-juvenil até o envelhecimento ativo e o tratamento da dor crônica. E aqui vem um momento da autopromoção. Eu tenho uma contribuição no livro, com o capítulo 8, intitulado Assimetria Cerebral Funcional Visoespacial, escrito em coautoria com os professores Leonardo Gomes Bernardino, da UFO, e Rui de Moraes Júnior, da UNB. Nossa colaboração nasceu lá na USP de Ribeirão Preto, quando criamos o blog Percepto, voltado para a divulgação científica em temas de psicofísica e percepção. Se tiverem curiosidade, podem conferir o blog em blogpercepto.blogspot.com, e eu sei que cada um deles também tem o seu próprio trabalho de divulgação científica. O Leonardo tem um podcast chamado Yeah Science, e o Rui tem o Eu Percebo, que é um site também para divulgação científica dos trabalhos que eles fazem, Esse livro que eu acabei de citar aqui, ele tem uma amplitude muito interessante, porque ele cobre temas extremamente atuais, com abordagem profunda, como, por exemplo, uma discussão bem atual, que é o impacto de telas no desenvolvimento infantil. Algo que certamente muitos de vocês já devem ter se questionado, e principalmente, tá na mídia. Teve um país aí que usava telas, acho que a Suécia, todos os alunos levavam um tabletezinho lá para a escola, e agora eles regrediram, vamos assim dizer. Voltaram para o livro físico, porque perceberam que estava atrapalhando o desenvolvimento das crianças ali. Então agora vamos para a próxima parte, que são os livros de neurociências. É praticamente impossível falar desse tema sem citar o livro de Eric Kandel. O livro se chama Princípios de Neurociências e, claro, vai ter vários autores ali, Tem vários autores ali. Na verdade, o Kandel é um dos editores do livro, dos organizadores.
Por que eu enfatizo tanto o nome de Eric Kandel, né? Já citei em alguns episódios também. Bem, um dos principais motivos é que ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2000 por suas pesquisas sobre os mecanismos moleculares da memória. O mais importante aqui não é o Prêmio Nobel em si, mas sim que ele, para suas pesquisas, utilizou uma abordagem interdisciplinar. Kandel combinou psicologia, como temas de aprendizagem e habituação, com as neurociências, estudando a memória em nível celular e molecular. As descobertas de Kandel tiveram um impacto profundo na nossa compreensão da memória e abriram um caminho para novos avanços no tratamento dos transtornos de memória e outras doenças neurológicas. A primeira versão do livro foi lançada em 1981 e ele tem sido atualizado regularmente desde então. Eu tenho a 5ª edição de 2014, mas a versão mais recente é a 6ª edição de 2023. Eu ganhei o meu exemplar da editora Artmed, que publica a versão em português no Brasil. Isso aconteceu quando eu era professor e foi extremamente útil para as minhas aulas e continua sendo uma referência no meu trabalho até hoje. Agora eu vou fazer um resumão do livro para vocês. A parte 1 é Perspectiva Geral. Introduz conceitos básicos sobre o cérebro e comportamento. A parte 2 traz a biologia celular e molecular, que vai explorar as células do sistema nervoso e seus componentes moleculares. A parte 3, transmissão sináptica, aborda como os neurônios se comunicam entre si. A parte 4 é a percepção, discute os sistemas sensoriais e como percebemos o mundo ao nosso redor. Eu usei bastante capítulos dessa parte. Parte 5, movimento, foca no controle do sistema nervoso no movimento. Parte 6, emoção, motivação e homeostase, vai examinar os sistemas que regulam as emoções e comportamentos motivados, que eu vou usar bastante para os próximos episódios. Parte 7, desenvolvimento, analisa como o sistema nervoso se desenvolve e muda ao longo da vida. Parte 8, aprendizado e memória, investiga os processos de aprendizado e memória, principalmente os que ele utilizou ali nos estudos dele, né, que levaram ele a ganhar o Nobel. Parte 9, doenças do sistema nervoso, descreve várias doenças neurológicas e psiquiátricas. Então esse capítulo aqui é mais aplicado, vamos assim dizer. Então, assim, pelo que podem perceber, é um livro que conversa muito bem com a psicologia. No livro que citei de Introdução à Psicologia, vários desses temas foram comentados ali, né? São pontos em comum. Mas no livro do Kandel, a ênfase vai ser mais em aspectos neurobiológicos. E não tem como fugir. Se quer estudar neurociências, você vai acabar se esbarrando nele. Este livro é uma referência e é amplamente utilizado em universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo. Uma das grandes contribuições do livro é a forma como ele integra diferentes níveis de análise, desde moléculas e células até sistemas e comportamentos complexos, proporcionando uma compreensão completa e coerente do cérebro, né, do nosso sistema nervoso central ali. Apesar do livro ser escrito de forma clara e estruturada, com muitas ilustrações, diagramas que ajudam a entender os conceitos complexos, ele não é um livro para o público leigo. O que eu quero dizer com isso? É que ele exige um conhecimento pelo menos básico em neuroanatomia e fisiologia. Pelo menos isso, né? E uns conceitos básicos ali de psicologia também. Claro, no próprio livro tem capítulos para fundamentar isso. Mas se você nunca teve contato com esses temas, pode ficar bem difícil o entendimento. Sem contar que é uma leitura muito densa, né? Eu mesmo, às vezes, não leio um capítulo num dia. Eu levo 2, 3 dias para ler, porque você tem que estudar mesmo. Ele comenta alguma coisa ali que você fica refletindo, fala, nossa, mas é isso então? Aí você associa com outros conhecimentos que você tem, né? Então, por isso que eu estou dizendo, assim, se você não é da área, nunca teve contato, talvez não seja o livro para você nesse momento. Resumindo, ele é um livro para quem realmente trabalha na área, precisa entender conceitos mais aprofundados e ter uma base neurobiológica para entender alguns aspectos do funcionamento mental e do cérebro ou encéfalo. Eu uso de acordo com o que eu preciso. Por exemplo, na época que estava escrevendo esse roteiro, esses roteiros, na verdade, né, do podcast, eu estudei os capítulos referentes aos temas dos episódios. Ah, e outro detalhe, ele não é um livro de cabeceira. Ele é muito grande e pesado. Ele tem cerca de 3,4 kg, tem 1.496 páginas, é de um material excelente e a letra é miúda para quem tem a minha idade, tá? Mais de 40. Então, muito do que você ouviu eu virar no podcast terá base nesse livro. Agora eu vou citar outros livros que são muito bons também. Alguns deles eu conheço, assim, eu já tive contato, já li bastante coisa deles. E todos os livros que eu citei aqui são bons, todos. Agora vou citar outros de neurociências também. Então vamos lá.
Existe o livro Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso, do Mark F. Baer, de 2017. E também tem os livros do Robert Lent, que é um autor brasileiro, que são muito bons também. Tem o Neurociência da Mente e do Comportamento, do ano de 2023, e tem um clássico dele, que é 100 bilhões de neurônios, conceitos fundamentais de neurociência. Esse último eu li, a primeira edição, né, da época lá, porque eu sou um pouquinho mais antigo, né, gente? E ele era muito bom. Então fica a recomendação também. 100 bilhões de neurônios eu acho que seria mais acessível que o do Kandel nesse momento para quem é leigo. Mas fiquem à vontade. Qualquer livro que vocês ouviram aqui é bom para vocês entenderem do assunto. Os livros que citei aqui estão com os links disponíveis no site do carbonosilício.wordpress.com. Agora, o mais importante, ler livros é bom, vem tudo organizado, às vezes até bem mastigado. Mas para estar atualizado, eu leio artigos científicos. Para os episódios eu trago o que resumi do que estudei, as aulas que dei, e isso está ótimo. Só que é nos artigos que o conhecimento vem em primeira mão. Um livro leva anos para ser escrito e publicado. Até lá, algumas coisas mudaram. Claro, não é para tanto também, né? Não vai invalidar o que está no livro. Mas o artigo tem a vantagem de você entender a lógica dos cientistas, o motivo da pesquisa, as hipóteses e por que as conclusões não são tão abrangentes como vê em alguns lugares na mídia. Artigos científicos você encontra no site PubMed, Cielo, Google Acadêmico, entre outros, né? Isso aqui é só para citar alguns exemplos. E se quer realmente aprender a entender de ciência, você precisa aprender sobre método científico, como ler um artigo científico e ter uma boa base de estatística. Não precisa fazer mestrado, doutorado para isso. Existe muita informação na internet. E no podcast, logo vou trazer isso para vocês. E agora, gostaria de dizer para vocês que esse é o último episódio da primeira temporada. Espero que tenham gostado. Ainda estou entendendo como é o processo de produção de podcast, o que é muito agradável de se fazer. Buscar informações, né, ali, organizar o roteiro, aprender a mexer com coisas novas, como edição de som, buscar música para colocar ali de trilha. Se está gostando do podcast, fale para seus amigos, suas amigas, sua família, dê uma boa nota na plataforma que você acompanha. Se não gostou, se tem sugestões construtivas, visite o site e me fale por lá o que pode ser feito para melhorar. O site é docarbonosilício.wordpress.com. Um abraço e até a próxima temporada. A música e os efeitos sonoros desse podcast foram retirados da biblioteca do YouTube. A música é Sun Awakening, produzida por Future Mono.